Fala, meus amados, a paz a todos vocês. Meus amados, eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu converso com muitas pessoas, muitos amigos meus, que falam para mim que tem dificuldade de entender a Bíblia, que não consegue entender a Bíblia, que lê e não entende. Todos nós, depois que entramos numa conversão com Cristo Jesus, aceitamos Cristo Jesus na nossa vida, entendemos que Ele é suficiente para que nós possamos viver, e aí entramos no primeiro amor e vivemos com Cristo de uma maneira que a gente não vivia antigamente. E Ele nos traz esse amor. Cristo muda todas as áreas da nossa vida. Só que aí existe um compasso, existe uma questão que nós não conseguimos entender a palavra dele. A gente entendemos que Ele salva, que Ele batiza e que Ele cura. E que Ele faz muitos e muitos milagres, mas para isso precisamos entender a sua palavra. A palavra dele nos transmite fé. Em Romanos 10, 17 está escrito que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então eu vou dar um rápido comentário aqui, como eu aprendi a entender a palavra. Quando eu não lia a Bíblia, lia poucas partes, eu orava ao Senhor e falava, Senhor, eu preciso de uma palavra. E aí o Espírito Santo colocava no meu coração uma palavra. Eu abria a minha Bíblia, eu entrava numa palavra, eu lia e não entendia. E aí, passado um tempo, Deus falou comigo. Ninguém entende uma história escutando ela pela metade. Então veja bem, se você chega para assistir um filme com a sua família já está assistindo um filme desde o começo, você chega atrasado na metade do filme e você começa a assistir o filme da metade ao fim. Será que você vai entender o que aquela mensagem está passando? Você não vai entender o que a mensagem está passando. Por quê? Porque você pegou ela da metade. Você só vai conseguir compreender todo o filme se você pegar o filme desde o começo. A Bíblia é uma história. Ela é um filme baseado em fatos reais. É uma história inspirada por um autor chamado Deus. Esse Deus, ele é transformador, ele é o criador de tudo. O criador de toda a história. História baseada em fatos reais. Então, aí você fala, Diego, como é que você conseguiu compreender e compreende a Bíblia hoje? Hoje, se eu pegar a Bíblia e abrir ela toda, e abrir ela em algum versículo, eu consigo compreender. Por quê? Porque eu já li toda essa história. E eu consigo compreender a cada passo, a cada texto. Porque eu conheci. Então vamos lá. Primeiro passo para você entender as palavras de Deus quando o Espírito Santo de Deus falar com você uma palavra. São os 5 primeiros passos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse chama o livro do Pentateuco. Esses 5 primeiros livros, ele vai instruir, ele vai te dar uma base para que você possa entender a Bíblia lá mais para frente. Essa história baseada em fatos reais. Vamos lá. Gênesis é o começo de tudo, é a criação. Então, para você entender toda a história da Bíblia, você precisa começar verdadeiramente a andar com Deus. Você precisa começar com Deus. É o começo de tudo. Começa verdadeiramente a andar com Deus. E você vai começar a entender mais profundo o que Deus quer para nós. Em Êxodo fala que ele tira o povo do Egito, tira o povo da escravidão. Então, para isso, você tem que realmente sair do Egito, sair da escravidão. Qual que é a escravidão? É a escravidão que nós muitos vivemos hoje, a escravidão do pecado, a escravidão das drogas, a escravidão da bebida. Sai dessa escravidão porque ele vai te levar para uma promessa, para um caminho melhor. Em Levíticos, Deus ele vai falar das leis. Então comece a meditar na lei de Deus e andar na lei de Deus. Correto? E em Números, ele vai falar muito da organização das tribos. As tribos é as 12 tribos de Israel, composta pelos filhos de Jacó. Então, o que acontece? Você tem que se organizar. Você realmente quer entender a Bíblia? Então, se organiza em relação à Bíblia. Em Deuteronômio, ele fala o resumo sobre as bênçãos e as maldições de quem? Bênçãos para quem realmente quer praticar o que está escrito e as maldições para quem não pratica. Então, você lendo esses 5 primeiros livros, ela é a base para você entender toda uma história baseada em fatos reais que vai vir pela frente, que são os reis que controlam a Israel, reis que pecam, aí vem os livros proféticos, os livros que é Provérbios, Salmos, são livros poéticos, que falam de poesias de Deus, que o homem escreveu inspirada por Deus, que te ajuda a entender lá na frente. Aí vem os livros proféticos, que é Isaías, Abacuque, que são as profecias de Deus, que falam do que vai acontecer lá no Novo Testamento. Isaías fala da vinda de Jesus,
E aí quando você chega no Novo Testamento, você já consegue entender, porque você pegou o filme desde o começo. Então quando você abre lá digamos, em Gálatas, o que fala em Gálatas? O Paulo, ele vai falar do povo de Gálatas que está disperso sobre a lei de Deus. Aí você vai entender por quê? Porque você começou a pegar uma história, você pegou uma história desde o começo. Então, resumindo, para a gente entender a palavra do Senhor, que é a história baseada em fatos reais, as escrituras do Senhor, precisamos pegar desde o começo. Aí você olha, mas a Bíblia nossa, é muito difícil, é muito grande, é muita história. A Bíblia, se eu não me engano agora, que não me falha a memória, ela tem mais ou menos 1.800 e poucos capítulos. Então pensa nisso, 66 livros da Bíblia. Você olha isso aqui e você fala, não, começa devagar. Cria, Deus criou tudo, começou tudo, bem devagar. Comece um dia por dia, dia após dia, e você vai começar a entender. E você vai ver a mudança que ela vai fazer na sua vida. Ela me ajudou a mudar o meu comportamento com a minha mulher, com os meus filhos. Eu entendi que primeiro eu tenho que edificar a minha casa para querer ganhar uma cidade. E hoje a minha casa é edificada pelo poder e a glória e o poder do Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor ela permanece na minha casa. A gente ora, a gente faz culto dentro de casa. Tudo isso eu descobri aqui na palavra do Senhor. Não deixa o homem te enganar. Deixa Deus te mostrar. Leia do começo. E assim você vai ser próspero. Mas eu falo prosperidade em comunhão dentro da sua casa. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E na igreja você vai para ter o acompanhamento daquilo que você está lendo. Lá na igreja tem pastores abençoados que vai te conduzir a entender mais ainda a Bíblia. Nas igrejas tem escola bíblica. Você faz teologia pela internet com pastores que têm sabedoria e você vai acompanhando a teologia junto com a palavra, mas é necessário que você busque o seu conhecimento com a palavra, porque o Espírito Santo vai falar com você de um jeito, o Espírito Santo fala com outra pessoa de um jeito, mas a palavra é a mesma. Deus, ele é amor e ele muda a vida. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco daquilo que eu passei aqui para vocês e foi a forma que me ajudou. Deus abençoe vocês. Fica com Deus.